119 a partir do 89. 89. Quando a gente compra um aparelho novo, quando a gente compra qualquer coisa que você não conhece direito, mas que vem um manual de instrução, então você tem a possibilidade de manusear, de entender esse manual e fazer o uso correto. E muitas vezes você vai encontrar algumas coisas muito complicadas. Há muitos anos atrás, a minha profissão foi eletrônica. Trabalhei muito tempo em manutenção de aparelhos de televisão, amplificadores de rádio. E uma vez eu me deparei com um aparelho de som, tipo um amplificador alemão. E um amigo falou, não sei como dar uma olhada, ele deu um problema, isso é muito bom e tal. E aí quando eu fui abrir o aparelho, ele não tinha nenhum esquema, não tinha nenhuma instrução de uso. E há muitos anos atrás, existia uma loja no centro do Rio de Janeiro, uma loja conhecida como Antena. Essa loja Antena, ela tinha esquema de qualquer aparelho que fosse comercializado em todo o território nacional. E aí quando eu levei a marca desse aparelho, o número de série, o rapaz, o dono da loja falou assim, olha amigo, esse aparelho, a história dele é muito triste. Foi um alemão que veio para o Brasil e ele vendeu aproximadamente uns 2 ou 3 mil aparelhos desse, mas o cara morreu e não deixou nenhum esquema. O aparelho deles, então, quando dava defeito, tinha que jogar fora, porque você não tinha como manuseá-lo corretamente dentro das normas técnicas. Então essa história ficou marcado na minha mente. E aí, tirando essa comparação, assim também todos nós que queremos viver bem neste mundo, ter uma vida, correta diante de Deus, a gente precisa de manusear o nosso manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Aqui tem orientações para que a gente viva bem. Algumas coisas nos chamam a atenção neste mundo, de uma forma geral, né? Se a gente for observar as coisas aqui na Terra, elas têm um tempo determinado, um tempo que é limitado. Muitas coisas têm pouca durabilidade. Tal é a velocidade das mudanças, a velocidade que as coisas saem de moda, né? Se você for observar as bibliotecas antigas, nós recebemos aí há pouco tempo uma biblioteca com aproximadamente 5 mil volumes, não foi? Mais ou menos isso, né? Foi uma doação. E o que tinha de livro lá que não serve para nada, descartado porque saiu de moda. Se você for observar, eu que sou formado em eletrônica, se você for observar a eletrônica, o técnico de hoje que não se aperfeiçoou, não acompanhou, ele está desempregado. Se você for observar aquelas pessoas que consertavam aquelas máquinas de escrever antigamente, não tem mais, acho que nenhum técnico trabalhando, que ninguém hoje, você tem hoje os teclados de computadores, né, no celular, né, com que mudança.
Quem é formado em eletrônica há 30 anos atrás, se der um sono e acordar agora, não sabe nada, porque ele é do tempo da válvula. Alguém conhece o que é uma válvula? Antigamente os aparelhos de televisão tinham aproximadamente 27 válvulas. Eram aparelhos que você, quando abria, parecia uma cidade iluminada. Hoje tudo é feito dentro de um chip, um avanço astronômico. Se você for pegar hoje um livro de medicina, vou botar mais uns 5 anos atrás, está obsoleto. Se você for entrar na área de informática, você vai pegar desde o início. Hoje a velocidade é tão grande que é muito difícil de você mensurar. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que a Bíblia, ela é a mesma desde que foi escrita por homens inspirados por Deus nos tempos antigos. Pessoas que viveram distante uma das outras, e quando você lê a Bíblia parece que eles estavam como que próximos dos outros. Coisas que da revelação de Deus fez com que a Bíblia nunca saísse de moda. Isso é algo esplendoroso. Ela não sai ela está sempre atual, e muitas das vezes você vai descobrir coisas que estão surgindo agora, já está revelado na Bíblia. Isso é algo fantástico. E tem umas coisas que a gente às vezes lê e não presta muita atenção. Há um texto no livro do Evangelho de Mateus 24:35, que diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, ou seja, as minhas palavras jamais passarão. E é promessa de Deus. A Bíblia, ela é sempre atual, porque ela fala do eterno, daquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia, então, é escrita por aquele que se identificou no passado, quando Moisés perguntou qual o seu nome para falar com o poderoso faraó. Ele diz assim, diga a ele que o eu sou te enviou. E essa palavra eu sou, só Deus pode usar. Jesus, ele certa vez, quando estava sendo procurado pelas autoridades para prender, perguntaram: quem é Jesus? Quando ele falou eu sou, eles caíram por terra, porque a Bíblia é escrita pelo eu sou, isto é, aquele que sempre será, hoje e eternamente. Então o meu sonho, a minha oração é que essa igreja permaneça nessa mesma fidelidade que tem a sua palavra. A gente ainda temos aqui nessa igreja o estudo da escola bíblica dominical, para aprender, colocar em prática o manual do fabricante. A gente, quando estuda a Bíblia, a gente passa a conhecer mais o autor da Bíblia. Então a minha oração é que não seja somente no segundo domingo que a gente se lembre da palavra. Devemos estar atentos aos ensinos profundos da palavra de Deus, porque é a preciosidade, são informações importantíssimas. A carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Pedro diz: a palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Aquele que deseja viver na luz precisa orientar-se por esta palavra. Há um salmo muito interessante, que é o Salmo 119, 105. Eu quero ouvir vocês repetindo de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para
os meus caminhos. Por que fala dos meus caminhos? Por onde você andar, você tem que ser orientado por essa palavra. A palavra de Deus também, ela é uma arma de defesa. A Bíblia, ela tem textos que vão mostrando a força e a potência da palavra de Deus. Efésios 6,17, versículos 17 de Efésios capítulo 6, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente precisa, qualquer coisa na vida, a gente precisa ter orientação pela palavra de Deus. Nós precisamos conferir tudo pela palavra de Deus, para não sermos enganados. A gente tem que tomar esse cuidado. E a Bíblia fala de um grupo que era assim, ninguém enganava aquele grupo. Era os bereanos. Quando Paulo começou a pregar, eles disseram: vamos conferir para saber o que esse pregador está falando, se está conferindo com a palavra. E a Bíblia então faz essa menção em Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era assim como estava sendo pregado. A Bíblia tem muitas coisas preciosas, meus irmãos. Muitas vezes a gente não percebe, a gente passa às vezes de lado, né? E não deixa. São detalhes fundamentais, detalhes importantíssimos, com grande profundidade. E a gente tem muita gente que faz uma pesquisa da Bíblia, e hoje é disponibilizado pela internet, e a gente tem essa facilidade também, né? E eu quero agora entrar nesse Salmo 119, no versículo 89 em diante. Eu vou ler, são 8 versículos. Eu não sei, vou passar aqui algumas coisinhas que eu pesquisei sobre esse Salmo 119. O Salmo 119 é o maior livro da Bíblia, não é isso? É o maior capítulo, é o maior livro, o Salmo, maior capítulo. O 119, 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Versículo 90. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor. 92. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. 96. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O que a gente tem aqui de importante nesse salmo tão precioso, o Salmo 119? E aí eu peguei umas anotações muito antigas que eu tinha lá, muito tempo, 14 de dezembro de 2003. O grande teólogo, pastor Antonino Melo Santos, que faleceu este ano, um expoente pastor do meio batista, que pastoreou por muitos anos, mais de 30 anos, a Igreja Batista Jardim Guanabara, ele deixou um boletim no dia da Bíblia
nessa data que eu lhe falei, 14 de dezembro de 2003. E ele fez uma pesquisa em cima do Salmo 119. Eu tenho certeza que muitas coisas aqui você não sabia, como eu também. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, composto de 22 estrofes de 8 versículos, num total de 176 versículos. Percebe que cada estrofe desses tem 8 versículos. Alguém sabia? Então você pode conferir aí. Os 8 versículos de cada estrofe começam com uma letra diferente do alfabeto hebraico. Por isso, este capítulo, desse salmo, é conhecido como salmo acróstico, que começa com iniciais das letras. Nosso texto é o primeiro versículo da estrofe, da 12ª estrofe em hebraico. Todos os versículos dessa estrofe iniciam com a letra Lamed, correspondente ao nosso L, traduzido, né, do hebraico. O que mais chama a atenção é a temática do Salmo 119. Como diz o autor, este salmo acróstico é um abecedário de orações e reflexões sobre a palavra de Deus. E para falar da palavra de Deus, o autor faz uso de 8 sinônimos. 8 sinônimos apenas nesses 8 versículos que nós acabamos de ler, a partir do versículo 89. Diferentes maneiras para falar da mesma coisa, da palavra de Deus. Então, o salmo usado como esse sinônimo usado aqui, em algumas versões, aqui a gente vai encontrar para falar da Bíblia como lei, como testemunho, como preceitos, como os decretos, mandamentos, juízos, promessas e palavra. Viu? Ele não esgotou ainda o assunto. Só nesses versículos ele fala de diversas maneiras o que a Bíblia é e representa. Em cada versículo deste salmo se menciona a palavra de Deus de uma ou de outra forma, trazendo uma nuance nova, ampliando mais o que foi dito, reforçando aquilo que foi dito. Por isso que é tão importante examinar o que cada versículo está dizendo. Portanto, qual é a nuance nova em nosso versículo 89? Qual é o sentido especial que ele traz sobre a palavra de Deus? Ó Senhor, a tua palavra dura para sempre, ela é eterna. Essa é a maneira natural e ao mesmo simples para dizer que a Bíblia traz uma palavra eterna. Quando a gente olha o texto original, algumas coisas ficam assim muito claras. Em primeiro lugar, começa com essa expressão, para sempre. É uma coisa que dura, como sentido importante e principal. Como ele diz, está firmado, ou seja, está estabelecido, está firmado acima de todas as demais coisas. A palavra, quando diz sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada, está estabelecida em cima de qualquer coisa, em cima de tudo. O autor quer dizer que não há nada neste mundo que se compare à palavra de Deus, que jamais houve, que jamais haverá, porque ela é para sempre, Senhor. A tua palavra está firmada, está estabelecida. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. E finalizando, eu gostaria, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã, a gente precisa conhecer mais esta palavra, conhecer mais esse manual do fabricante que fala de nós mesmos. A palavra de Deus é a palavra que nos encaminha para um viver
saudável, uma vida digna, que a gente precisa prestar atenção para não sairmos do trilho, que nos conduz a estar de acordo com a vontade de Deus. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, Jesus falou. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, irmãos, isso é profundo. Quem tem Jesus, diz a Bíblia e diz um corinho, quem tem Jesus tem tudo. Vamos finalizar esse encontro. Eu convido você a se colocar de pé, dizendo que à noite tem mais, vamos falar mais sobre a Bíblia. E o hino 135 do cantor cristão, esse hino é muito conhecido, mas nós vamos cantar a primeira e última, 135 do cantor cristão. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, por nós, pecadores, foi morto na cruz. É um hino de adoração, de louvor ao nosso Deus. Primeira estrofe e a última. Quero ouvir a sua voz e adoração ao nome do Senhor. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a todos. E agora vamos então participar da Escola Bíblica Dominical. Convidando para você não deixar de vir à noite. Nós estaremos ainda prosseguindo falando sobre o dia da Bíblia. Amém? Deus abençoe-vos. Tá.